Olá, companheiros, sejam todos bem-vindos à nossa reunião de todas as quartas-feiras. É um prazer estar com vocês. Espero que todos estejam com saúde. Esta reunião visa o atendimento espiritual e é promovida pelo Centro Espírita Porto da Esperança da cidade de Itabuna, Bahia. Meu nome é Sandra da Mata e hoje, dia 24 de agosto de 2022, dou início aos trabalhos coordenando a primeira parte, que é referente ao grupo de acolhimento fraterno. Você é nosso convidado especial. A prece que farei encontra-se no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Coletânea de Preces Espíritas, e é uma prece que é recomendada para reuniões espíritas. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que, nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Que assim seja. Audiodescrição da capa de abertura do episódio de número 28, intitulado Crítica. Na imagem aparecem 3 flores de uma mesma espécie em tons de amarelo. Porém, a cor que predomina no pano de fundo é marrom em diferentes tons. É como se as flores estivessem no meio de um mato. O numeral 28 do episódio segue o mesmo padrão das lições anteriores, sendo escrito com uma fonte muito maior em relação ao título, e encontra-se posicionado abaixo do meio da página, levemente à direita de quem o observa. O nome do episódio encontra-se alinhado e abaixo do numeral 28, também à direita do leitor. Ambos, numeral e título, estão escritos na cor branco. Dando continuidade ao estudo do livro de bolso intitulado Episódios Diários, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles ao médium de Valdo Pereira Franco, o episódio de hoje é o de número 28, intitulado Crítica. Segue a leitura. Diante dos acontecimentos chocantes do dia a dia e em face de determinados comportamentos equivocados que recebem aplauso geral, vem-te a tentação de criticar. Algumas palavras bem colocadas e serão suficientes para desmascarar mandatários inescrupulosos e indivíduos subservientes de conduta vil. Quase todas as pessoas do círculo onde eles se movimentam conhecem-lhes as falhas. Não obstante, sorriem com falsa anuência em relação à sua forma de viver, quase os detestando. Tu, que procuras ser honesto contigo mesmo e com o teu próximo, ficas magoado, desejoso de te referires às deficiências que caracterizam essas pessoas
e esses fatos. Este procedimento em nada ajudará os criticados, que se irritarão, carregando-se de ódio contra ti e passando a perseguir-te, piorando a própria situação. A crítica ácida, inspirada pela revolta ou pelo ressentimento, não contribui para a mudança delas ou das ocorrências examinadas. Ninguém gosta de sofrer críticas, mesmo quando merecidas. A palavra gentil de ajuda e de esclarecimento produz melhor efeito do que a acusação irada, a censura severa. A tua melhor maneira de criticar o erro será agir com acerto, diferenciando-te pela forma de atuar em relação àquele que se comporta irregularmente. A força da retidão se expressa pela conduta, muito mais do que através das palavras. Evita a crítica, forma sutil de vingança e não raro de despeito sórdido. A tua vida deve tornar-se uma lição viva de correção e dignidade, sem que estejas apontando os erros e debilidades alheios. Este episódio encontra-se nas páginas 122, 123 e 124. Olá a todos! Hoje traremos a mensagem 28 do livro Episódios Diários, Psicografia do Médium Divaldo Pereira Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, que tem por título Crítica. A veneranda mostra a atualidade do tema no primeiro parágrafo do capítulo, quando diz que, diante dos acontecimentos chocantes do dia a dia e face a determinados comportamentos equivocados que recebem aplauso geral, vem-te a tentação de criticar. Vemos isso hoje no campo das divergências políticas, na temática de guerra, na questão da pandemia, também em relação à fofoca, entre outros assuntos. Por quê? Porque vivemos um momento grave nesse sentido em razão da facilidade da comunicação virtual. As pessoas facilmente opinam hoje em tudo, mesmo sem qualquer conhecimento do tema, numa exibição às vezes vergonhosa em razão da sua falta de capacidade analítica e de estudo em torno da questão em que se está comentando. Joana de Ângeles também traz um texto que ninguém gosta de sofrer críticas, mesmo quando merecidas. Bem, porque de fato a crítica sempre causa dor. Por mais que se diga que é uma crítica construtiva, mas na maioria das vezes ela causa dor. A crítica é algo que causa danos à pessoa que recebe. No Evangelho, no item 9, capítulo 10, Jesus também no capítulo 7, em Mateus, versículo 4 a 5, diz, olha, tirai primeiro a trave do vosso olho, depois então vede como podeis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. O que Jesus está querendo dizer em outras palavras, né? Que quando alguém comete um erro, não exponha, não, de verdade, a gente tem que chamá-lo e por uma conversa particular, né? E com gentileza. Porque tem muitas vezes que olhamos os outros e nós apontamos sem enxergar a trave que está nos nossos olhos. A gente olha o defeito do outro e aponta, esquecendo de olhar para nós. Porque como diz o ditado, e um ditado popular, né, que diz que quando a gente aponta um dedo para o outro, nós temos outros 3 dedos que estão apontados para nós. Por quê? O erro é sinônimo de engano, equívoco, mas também não é fácil saber o que é certo e o que é errado, né? Temos que ter claro que o erro também nos ensina a interpretar melhor todas as coisas, porque nos demonstra, através da própria experiência, o que de fato dá certo e o que dá errado. Portanto, errar faz parte da nossa trajetória evolutiva.
Ainda no texto, Joana de Ângeles traz que a tua melhor maneira de criticar o erro será agir com acerto, diferenciando-te pela forma de atuar em relação àquele que se comporta irregularmente. Veja, se precisamos conversar com alguém, não façamos com crítica, de forma a parecermos melhores e que temos sempre razão. Portanto, devemos chamar com gentileza, com educação, para uma conversa saudável e principalmente agirmos com retidão, porque assim estaremos agindo da forma com a qual gostaríamos que aquela pessoa agisse conosco. Porque muitas vezes acontece de exigirmos do próximo, mas nós mesmos não praticamos algumas vezes aquilo que nós criticamos. Porque nós não somos melhores que ninguém, pois estamos todos aprendendo. Logo estamos sujeitos ao erro também. É claro, vamos procurar acertar, porque o exemplo contagia. Procuremos agir, portanto, com simplicidade, com humildade, procurando seguir aquilo que nos é orientado pelo Evangelho, pela doutrina espírita, seguindo também as regras que vivemos socialmente, para podermos falar mais com propriedade aquilo que muitas vezes é necessário. Portanto, crítica jamais. Que fiquemos todos com a paz do nosso amigo e mestre Jesus. Obrigado. Segue a minha compreensão do episódio de número 28, intitulado Crítica. Neste episódio, Joana traz para a nossa reflexão a questão da crítica. Mas qual a concepção de crítica por ela aqui abordada? Joana não está condenando a crítica em sua essência, mas a um tipo de concebê-la que é muito recorrente em nosso cotidiano. A todo momento estamos julgando, falando mal, condenando, depreciando, sem ao menos conhecermos os personagens reais e nem os fundamentos das ocorrências. O fato é que desconhecemos ou não aprendemos a conceber a crítica como forma de exame minucioso e apurado dos fatos. Ou seja, não aprendemos a analisar as ocorrências porque nos faltam fundamentos, nos falta ampliar o nosso campo de análise e muitas vezes nos falta misericórdia. No mundo existe todo tipo de gente, porque cada um de nós está num estágio evolutivo. Assim sendo, nos deparamos muitas vezes com pessoas de conduta desprezível, sem consciência, sem cuidado, sem senso de moral. E o mais inaceitável de tudo isso é que este tipo de pessoa vive cercada por outros que consentem, que aprovam, que dão o aval a atitudes e gestos desprezíveis. Alguns por medo de sofrerem as consequências, as represálias, mas a maioria por compactuarem com o erro, porque também serão beneficiados. Quando procuramos aperfeiçoar a nossa trilha existencial pelo caminho da lisura, principalmente nos procedimentos, nos tratos com as pessoas, visando manter a inteireza de caráter, somos rechaçados como idiotas. Os valores, meus irmãos, estão invertidos na sociedade atual. Mas não é por isso que iremos abrir mão daqueles valores, daquelas condutas que nos permitem colocar a nossa cabeça ao final de um dia no travesseiro e dormirmos em paz. Joana nos alerta para aquele tipo de crítica sutil, de vingança, a crítica ácida que corrói, inclusive a nós mesmos, inspirada pela revolta, aquela crítica que acusa de forma irada e que censura severamente.
Joana solicita que evitemos esse tipo de crítica, porque ela pode ser a expressão de uma decepção ou forma ou fruto do amor próprio ferido, de desgosto, e que muitas vezes é utilizada como um meio degradante e baixo para alcançarmos um fim. Esse tipo de crítica, segundo a nossa mentora, não ajuda em nada e só irá agravar a situação, nos colocando expostos a todo tipo de represália. Ao contrário, Joana nos mostra que a melhor maneira de criticarmos um erro será a de agirmos com retidão, com lisura nos procedimentos, com inteireza de caráter, com acerto, diferenciando-nos pela forma de atuar em relação àquele que se comporta irregularmente. Aqui eu termino a minha contribuição com relação ao meu entendimento sobre o episódio de número 28, intitulado Crítica. Muito obrigada a todos. Aqui chegamos ao final da primeira parte das nossas atividades. Convido a todos para que continuem conosco, porque os trabalhos de assistência espiritual permanecem e necessitamos da ajuda de todos vocês com as vibrações positivas. Muito obrigada. Queridas irmãs e queridos irmãos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais este momento de estudo, de reflexão, a fim de que a gente possa compreender, né, as palavras e os ensinamentos trazidos pelo livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A nossa reflexão e comentários, eles estarão hoje em torno de algumas passagens da lição 39, intitulada Entra e Coopera. Para que a gente possa iniciar, né, falando sobre esta lição e fazendo os nossos comentários, eu vou partir da epígrafe, né? E a epígrafe é sempre um trecho da Bíblia que Emmanuel faz, então, a sua reflexão e os seus comentários. A partir desse trecho, ele traz para a gente uma série de ensinamentos. Nós vamos fazer eu diria, né, uma explanação, tentando explicitar quais são esses ensinamentos que estão sendo trazidos neste momento, nesta lição, em que existe, né, intitulada Entra e Coopera. Então, e vamos iniciar com esse trecho que nós encontramos em Atos, né? Atos, capítulo 9, versículo 6, que diz o seguinte: E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. O versículo 6, né, que é onde nós encontramos esse trecho, né, do capítulo 9, ele é apenas uma cena num contexto maior, e é um contexto, né, nessa parte em que traz os Atos dos Apóstolos, em que há a conversão de Saulo, né, e Saulo passa a ser apóstolo de Jesus. Antes da sua conversão, Saulo representava uma grande ameaça, pois ele realizava a perseguição de Jesus e de todos os seus discípulos. No entanto, durante as viagens que ele realizava, numa delas, né, quando ele estava se aproximando de Damasco, ele viu uma luz brilhar, vinda do céu, e nesse momento em que ele vê essa luz brilhar, né, que vem do céu, ele ouve uma voz que pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo então pergunta: Quem és tu, Senhor? E nosso mestre responde a ele: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Ao perguntar a Jesus: O que queres que eu faça? Jesus responde: Levanta-te
e entra na cidade. E lá te será dito o que te convém fazer. Assim, Saulo levanta-se do chão, abre os olhos, mas não vê nada. Então, logo ele precisará de ajuda para poder entrar na cidade. Ele está cego e ele permaneceu nesta cegueira durante 3 dias. Ananias, então, é chamado por Jesus, que pede a ele que vá ao encontro de Saulo e afirma: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Ananias explica, né? Então Ananias vai até Saulo e ele então explica a Saulo por que ele foi enviado por Jesus. E ele então põe as mãos sobre Saulo. Saulo passa a ver novamente. Ele se levanta e ele foi batizado. A partir desse momento, né, que é realizado o seu batismo e logo a sua conversão, ele passa a pregar nas sinagogas de que Jesus é o Filho de Deus. Como podemos notar, Saulo sai da posição de perseguidor para realizar as pregações, né, que a gente chama de pregações em nome de Jesus. As pregações é a forma que se encontra, né, de poder divulgar o cristianismo e de poder, então, né, afirmar e reforçar, né, de que Jesus é o Filho de Deus e representa Deus na Terra. Este foi o caminho que Jesus, então, falava, né, que a partir do momento que você entrar na cidade, você saberá o que deve fazer. Então, este foi o caminho reservado a Saulo, ter como tarefa pregar de forma corajosa em nome do Senhor. Quando a gente fala corajosa, é porque, de fato, né, a partir do momento que ele também se torna um pregador, um discípulo e um apóstolo, né, ele também passa a ser perseguido. E por isso, né, ele precisava pregar de forma corajosa. E, assim, eu quero agora, né, para que a gente possa desenvolver essa nossa reflexão, entender a importância desse contexto, que aqui é nos trazido por Emmanuel, perguntar o que significou o ato de Jesus em relação a Saulo. Então, para nós, para a humanidade e para a sociedade, o que representou, o que significou o ato de Jesus em relação a Saulo? O que nos é ensinado por meio desta ação do Senhor? Essa é a reflexão que nós devemos fazer. O que será que Jesus quer nos ensinar? O que será que Ele quer nos trazer, né, por meio desta ação que Ele tem com Saulo? E, de certa maneira, né, tem uma pergunta que fica aí, né, eu diria que ela é central, é o que é preciso fazer para ser salvo. E aí Emmanuel destaca que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio, através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira, pelos canais da inspiração. Então, Emmanuel está dizendo para a gente que Jesus tem um ato, né, de cooperação e de humanidade diante de Saulo. Mesmo sabendo que ele era um perseguidor dele, ele age de forma, né, compreensiva e, ao mesmo tempo, tornando-o, né, alguém que possa pregar em seu nome. Nesse sentido, é possível, tirarmos com o entendimento de que o ensinamento, né, a orientação e a generosidade que estão presentes neste ato de Jesus para com Saulo remete-nos, né, nos remete
há cooperação entre os homens. O que é a cooperação? Né? Então, ela é destacada no Espiritismo como uma das leis divinas, compreendida como princípio da humanidade. Então, cooperar é um princípio da humanidade, de se tornar humano, né? Compreensivo. Emmanuel esclarece a razão de Jesus se preocupar em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa, considerando a necessidade que a humanidade tem de iluminar-se e progredir com Cristo. O Cristo não dispensa os homens da obra de soerguimento e sublimação do mundo. Isso é algo que Jesus vem fazendo, né? Porque nesse percurso, né, de não dispensar os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo, está a cooperação. Então, há uma exigência de cooperação dos servidores de Cristo que estão aqui encarnados na Terra. Algumas palavras, né, elas aparecem como palavras de ordem. Ide e pregai. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Isso é tudo que ele vai falar. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Isso a gente também encontra em Emmanuel, na lição 17, no livro Fonte Viva. Essas são palavras que provam que Jesus atribuía grande importância à contribuição humana para com as outras pessoas, com as quais vive em sociedade. Cristo afirma: amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Nesse sentido, quando a gente pensa em cooperação, né, nesse contexto todo, ela é apresentada para nós como um princípio essencial que contribui significativamente para a expansão e o crescimento da obra que vem sendo realizada por Cristo. Então, podemos ver nas ações e atitudes de Jesus que ele faz uso da lei, faz uso da lei da cooperação. Ele escolheu 12 discípulos, ministrando aos mesmos variados ensinamentos. Então, ele está lá, ele tem os discípulos dele e ele, né, vai ministrar aos mesmos, né, variados ensinamentos. Então, ele faz orientação, ele ampara, né, esses seus discípulos no processo de ensino do Evangelho. E ele faz isto para que esses discípulos, né, possam sustentar o Evangelho, a vivência do Evangelho, a experiência do Evangelho no mundo. Então ele respeita, Jesus parte do princípio de cooperação, de respeito das diferenças que sabe que existem entre os diferentes apóstolos, e ao mesmo tempo ele valoriza essa diversidade, entendendo-a como parte, né, do humano. E ele ao compreender, né, essa diversidade como parte e que é essencial ao ser humano, ele diz o seguinte, que é essa diversidade que possibilita ter um organismo social que é dinâmico e que é eficiente. Então, quanto mais diferenças existirem, mais possibilidade de ações, né, se somarem para que a gente possa mudar este mundo. Por mais que Jesus fosse dotado de poderes desconhecidos, de extraordinária sabedoria, ele não trabalhou e nem pregou os ensinamentos divinos sozinho. Ele faz algo que é dividir as tarefas com os diferentes homens, sejam esses homens rudes ou não. Inclusive, ele divide suas tarefas com aqueles que não o compreendiam bem, como é o caso de Saulo, que é o exemplo que nós citamos. A compreensão de que todas as tarefas, as ações e atividades têm sua importância no mundo e na sociedade, né, é algo
extremamente necessária e que nós devemos seguir isto quando nós o vemos, né, em Jesus. Então a gente pode até agir sozinho, mas esse ensinamento nos diz que várias mãos se juntam e que se juntando várias mãos, a gente multiplica o bem e a gente difunde o bem a todas as pessoas e a toda a sociedade. Quando Cristo responde a Saulo, entra e coopera, ele está dizendo para conheça os ensinamentos, os meus ensinamentos. Então Jesus está dizendo, conheça os meus ensinamentos, Saulo. Aproprie-se dos mesmos. Sinta os benefícios que ele causa em si mesmo. E assim pode se tornar discípulo. Um discípulo disposto a difundir o evangelho a toda a humanidade. Ser seu precursor, responsável por disseminar o bem e garantir assim a sua salvação. É isto que ele está querendo nos dizer. Entra e coopera. Então, Cristo, né, vê em Saulo a possibilidade de ensinar a toda a humanidade a importância da cooperação, a importância de se apropriar dos ensinamentos que vêm de Jesus para que possa fazer o bem a toda a humanidade, pregar esses ensinamentos a toda a humanidade. Fico aqui e desejo a todas e todos muita luz e muita paz. Após essas reflexões tão valiosas, agora é o momento do passe e da fluidificação da água. Lembrando que aqueles que estão em tratamento devem permanecer deitados das 16 às 17 horas e os demais trabalhadores e ouvintes dessa reunião que possam estar em atividades que contribuam com a equipe espiritual para a emissão dos bons fluidos a todos nós. Agora nos coloquemos numa posição confortável e aproveitemos essa terapia do passe. Que Deus nos abençoe e proteja hoje e sempre, que assim seja. Vamos iniciar o passe, com a certeza que a equipe espiritual dessa casa de oração, comandada pelo Mestre Jesus, está a postos para fornecer, para repassar energias benfazejas e revigorantes para o fortalecimento e equilíbrio do espírito. Prepare-se para esse momento. Acomode-se numa posição confortável. Feche os olhos. Ouça a música e sinta a sua respiração. Inspire, retenha, expire. Inspire, retenha, expire. Mantenha esse ritmo de respiração até o final desse momento. Visualize agora a equipe espiritual aplicando um passe dispersivo para remover as energias deletérias, as emoções negativas que congestionam o fluxo de luz que passa através dos chakras espirituais. Após essa remoção, sinta agora a equipe espiritual derramando luz, paz, harmonia, energias de amor que através da corrente sanguínea chega em cada célula do seu corpo,
beneficiando cada órgão, dando tranquilidade. Sinta a paz que invade todo o seu ser nesse momento. Seu corpo já vibra em outra sintonia, sintonia de equilíbrio, de consolo, de esperança. E se houver mais outra pessoa que você deseje que se beneficie também deste momento, mentalize-a agora, para que através do seu pensamento, esses fluidos de amor possam chegar a ela. Aproveite este momento. Sinta-se abraçado pelo Mestre Jesus.